senadores Luiz do Carmo, Lazier Martins e Soraya Tronic se manifestaram sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os senadores consideram que o ministro praticou irregularidades e ilegalidades. O senador Luiz do Carmo explicou em vídeo que pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por interferir em outros poderes. Segundo o senador, Moraes cometeu crime de responsabilidade ao proibir a nomeação de Alexandre Ramagem à direção da Polícia Federal. O senador Lazier Martins, por sua vez, apontou irregularidades nas decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação à quebra de sigilo de parlamentares, violando a Constituição Federal, que determina que parlamentares são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Já a senadora Soraya Tronic afirmou que o inquérito 4781, conduzido por Alexandre de Moraes, é uma aberração jurídica. A senadora afirmou: é inconcebível a instauração por quem vai julgar e executar. É uma ruptura com a ciência jurídica, com o papel do magistrado, com a democracia. O Senado tem o dever de agir. Já há diversos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recusa-se a dar andamento aos processos. Assista. Tudo bem? Como senador da República, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Pedi o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por interferir nos poderes. Não tenho medo de nada. Porque a gente, que é da vida pública, tem que enfrentar os problemas e vou enfrentar. Para que o ministro saiba que tem leis e eles também têm que respeitar as leis. Respeitar que os poderes são independentes. E eu, como senador, vou trabalhar para isso. Alô, amigos. Convenhamos, como justificar alguns desses últimos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal de investigar parlamentares federais? Se o artigo 53 da Constituição brasileira garante que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos, então como justificar esse ato recente do ilustre ministro Alexandre de Moraes de mandar quebrar o sigilo bancário de 10 deputados federais e um senador por suposta participação em atos e difusão de notícias falsas? E depois, no prosseguimento de um requerimento irregular, acrescentar que a apuração deveria ir adiante para investigar eventuais financiamentos desses atos agressivos ao Supremo Tribunal Federal. Se adiciona a esta situação toda que esse inquérito já foi mal nascido. Na primeira metade do ano passado, quando até mesmo sem sorteio, o presidente do Supremo Tribunal Federal nomeou um ministro, no caso o ministro Alexandre de Moraes, para investigar fake news contra o Supremo Tribunal Federal. E esse inquérito já vinha de longe. Agora, ultimamente, um novo inquérito que envolve agora esse ato ilegal de quebrar sigilo de deputados e senadores, que são alegadamente suspeitos de ajudarem a financiar atos contra o Supremo Tribunal Federal. É escancarado, é palpável que nós estamos diante de excessos do Supremo Tribunal Federal. Para ser suave, na verdade são atos abusivos. Isto não condiz com o comportamento da Suprema Corte, que deve ser a instituição a primeira a observar a legislação e, sobretudo, a Constituição brasileira, da qual o Supremo deve ser o guardião. É por esta e por outras razões que, de algum tempo para cá, são incontáveis os pedidos de impeachment de inúmeros brasileiros
pedidos de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, por desagrados, por comportamentos inaceitáveis que têm ocorrido. Pena que estejam lá, em sono profundo, esses pedidos de impeachment nas gavetas do Senado Federal. Bem como não teve prosperidade aquela tentativa da CPI da toga. Então é preciso repensar os próprios ministros. Será que não se convence alguns deles que há vários e vários meses, quem sabe até alguns anos, não estão correspondendo à confiabilidade, ao orgulho que os brasileiros precisam ter da nossa Suprema Corte? Vamos continuar pensando sobre estas coisas. Até a próxima. O Senado Federal tem que agir como uma instituição, a única instituição que tem o poder de coibir esses desmandos. Nós somos os únicos. Como é que nós nos rendemos dessa forma? Por ameaças, eu sei. Ameaça de andamento de processo, ameaça de ser condenado injustamente. Somos ameaçados, quem deve e quem não deve. Desculpa, é a verdade? Sabe, eu não aguento mais. Gente, não dá. É a verdade. Por quê? Porque parlamentares, os senadores, têm processos, devendo ou não. E eu defendo cada um. Até o trânsito em julgado, todos são inocentes. Eu sou instituição, eu sou Senado Federal. E eu abraço os 80, porque nós temos que tomar uma atitude institucional e fazer o que o povo brasileiro espera, com educação, com justiça. Nós temos o poder de julgar. Se o STF tem o poder de instaurar um inquérito, investigar e julgar, condenar, nós temos o poder de julgar, nós somos juízes nesse quesito. Mas se a economia desacelera, tem um setor no Brasil que comemora crescimento. É o agronegócio, que agora vai contar com mais de 236 bilhões de reais para assegurar os bons números, mesmo em meio à pandemia. Os recursos são do Plano Safra e vão apoiar pequenos, médios e grandes produtores. Em São João da Aliança, Goiás, este agricultor cultiva soja, milho, trigo e arroz, entre outros produtos. Em momento de pandemia e crise mundial, ele destaca a importância do Plano Safra. Ele é extremamente estratégico, né, para esse setor que passa em alguns momentos por diversas dificuldades de intempéries ou diversas dificuldades de mercado, e nós precisamos justamente disso daí, de um recurso que venha dar liquidez a esse setor tão pujante. O valor destinado ao Plano Safra 2020-2021 é o maior da história, 236 bilhões e 300 milhões de reais, 13 bilhões e meio a mais que em 2019. Dinheiro que vai garantir a continuidade da produção no campo. Nessa pandemia, o campo não parou. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. Há recursos para os pequenos, médios e grandes produtores. Os juros são reduzidos e vão de 2,75% a 6%. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Destacamos as boas previsões para este ano que vem. Um aumento de área plantada e a colheita da safra recorde de grãos. Esta safra, nós estimamos que ela fechará em 250,5 milhões de toneladas, 3,5% superior à safra passada. O Seguro Rural vai ter à disposição 1 bilhão e 300 milhões de reais, 30% a mais que na safra anterior. O governo estima que o valor vai possibilitar a contratação de quase 300 mil apólices e a cobertura de 21 milhões de hectares. O seguro protege o agricultor principalmente contra fenômenos climáticos, como seca e enchente. Há 4 anos, Paulo usou recursos do Plano Safra para comprar este trator. Com o equipamento, sua produção aumentou. Agora, o produtor de Rio Preto da Eva, município a 80 quilômetros de Manaus, pensa em ampliar o maquinário.
Há 4 anos atrás, nós compramos um trator, um jirico, para mecanizar a terra. E com isso nós conseguimos aumentar a nossa produtividade por hectare, porque nós aproveitamos melhor a nossa área. E o negócio foi tão bom que agora, depois de 4 anos, já estamos pensando em trocar de equipamento, comprar um trator maior ainda para trabalhar mais, para fazer mais.